tarde, meus amigos. Espero que estejam todos bem. Vamos então continuar a falar do nosso livro das famílias e diz assim: a intercessão de Jacó junto de Deus, lutando pela obtenção da sua bênção, expressou uma atitude de humildade e de fervor, que teve como consequência a mudança do seu caráter expresso no novo nome que Deus lhe deu. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: porque perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gênesis capítulo 32, do versículo 29 ao 30. Jacó lutou com o mensageiro do Senhor. Qual era a essência dessa luta? Eu até tenho medo de dizer o nome, mas Ungberg descreve-a como uma luta pela vitória de Deus sobre as nossas fraquezas. Durante as longas horas da noite, Jacó confessou-se e reclamou as promessas do pacto feitas aos seus pais e a ele mesmo na noite em que teve a visão em Betel. Esta era a crise da sua vida. Tudo estava em perigo, lutava contra a sua velha personalidade, lutou com um anjo e finalmente, quase sem força, chorando, agarrou-se firmemente ao seu misterioso inimigo. Esta foi a sua luta com Deus, a sua vitória transformadora, a sua súplica e intercessão. O profeta Oséias afirma o mesmo, referindo-se a Jacó. Lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Oséias, capítulo 12, versículo 4. Vamos parar aqui. Diz assim: lutava contra a sua velha personalidade. Quantos de nós temos uma personalidade muito difícil e quando vamos a Deus e quando somos de Deus, sabemos que temos que mudar aquela personalidade e não conseguimos? Como, por exemplo, aquelas pessoas que veem filmes que não são muito aconselháveis para a nossa vida cristã. E a pessoa tem necessidade, sente necessidade de sair, mas por vezes não é fácil. Eu tenho um exemplo disso. Eu, antes de conhecer Deus, eu adorava ver filmes de tudo. De guerra, gostava de ver aqueles filmes. Não tinha medo nenhum de ver filmes de morte, não tinha medo algum de nada. Quando comecei a conhecer a palavra de Deus e sabia que isso não era bom para a nossa mente, eu disse: Deus, eu quero muito deixar de ver esses filmes. Eu agora, quando passo para um canal e vejo um filme de tiros, automaticamente retiro. E quando estou para ver um filme que sei que não é muito bom, faço questão de o tirar por uma única e simples situação. Porque eu sei que vou sonhar com aquilo e eu não quero. Antigamente eu sentia-me bem, fortalecida a ver aqueles filmes, e eu agora sonho e fico tão indisposta com os sonhos que tinha. Foi uma forma de Deus me transformar para eu deixar de ver. Eu pedi a Deus que me ajudasse e Deus ajudou-me. Há muitos adventistas que continuam a ver filmes que não são bons para a nossa mente, mas temos que ter força, pedir a Deus para que faça o milagre na nossa vida e que nós consigamos. Mas esta transformação de caráter também é uma situação muito difícil. Quando nós vamos para a palavra de Deus, vamos para a igreja de Deus e de vez em quando não conseguimos deixar o nosso caráter antigo. É muito difícil. Eu era uma pessoa, por exemplo, que eu dizia tudo na cara das pessoas. Não tinha problema. Ainda hoje sou assim, mas agora já consigo dominar-me no aspecto de quê? De ser mais calma a conversar com as pessoas. Nós não devemos deixar de ser francos e sinceros, mas também temos que ter uma certa atitude a falar com as pessoas, porque por vezes o que machuca não é o que vamos dizer, mas a forma como dizemos. E Deus deu-me essa capacidade, esse dom de adquirir, de falar com as pessoas, poder lhe dizer aquilo que eu penso, mas de uma forma calma e serena.
Ellen White realça a atitude de Jacó de perseverança humilde e suplicante na oração como exemplo de comunicação poderosa com Deus. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. A sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus como ele fez e como ele forem fervorosos e perseverantes serão bem-sucedidos como ele foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente rogando a sua bênção, não a obterão. Lutar com Deus, muito poucos sabem o que isto significa. Muitos poucos têm procurado Deus com contrição de alma, com intenso anseio, até que cada faculdade se encontre na sua máxima tensão. Quando ondas de desespero que nenhuma linguagem pode exprimir ameaçam os que fazem as suas súplicas, muito poucos se apegam com fé inquebrantável, às promessas de Deus. Jacó lutou com Deus para ser transformado, mas também para que as bênçãos prometidas pelo Senhor se cumprissem na sua vida, influenciando o coração do seu irmão, que estava dominado pelo ódio. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Gênesis capítulo 32, versículo 26. E esta é a verdadeira luta com Deus na intercessão. Jacó intercedeu pelo seu irmão, humilhando-se perante Deus. Lutou pela bênção de Deus para a transformação não só do coração de Esaú, como também do seu próprio coração. Uma súplica humilde por transformação e intervenção de Deus na vida de alguém. Aqui há um senhor, Ana Urnard, define o termo intercedor da seguinte forma: é um fio da corrente viva que fecha o abismo entre o poder salvador de Deus e os homens pecadores que foram desconectados desse poder. O intercessor é o elo de contacto entre a fonte de poder, a vida do Senhor Jesus Cristo, e os objetos que necessitam desse poder, dessa vida. Somos chamados para sermos transmissores de Deus e através dos quais Ele pode transmitir à mente de outras pessoas o seu poder criador, redentor e salvador. O intercessor coloca-se no lugar de outro para lutar, para insistir com Deus sobre a sua causa como se fosse a dele. É estar entre Deus e o outro, tomando o seu lugar, lutando com o Senhor em oração, até à sua intervenção na vida daquele por quem se ora. É Deus quem dá autoridade a um intercessor para pleitear junto dele, para obter a sua misericórdia em favor da outra ou outras pessoas que estão em dificuldades. As Sagradas Escrituras apresentam os intercessores como fundamentais no plano de Deus para a salvação. Amém por isto. Deus, quando nos conduz à salvação, conduz-nos também à intercessão, ou seja, Deus quer pessoas, precisa de pessoas para que orem pelos outros, para que deem a palavra aos outros, para que intercedem pelos outros. Temos momentos, há pessoas que estão em agonia na sua vida, estão decididos a batizarem-se. Nós temos que interceder por essas pessoas, porque é quando o inimigo vai estar mais perto dessas pessoas. Neste caso, existe uma pessoa que está a precisar de muitas orações, quem tiver vontade, quem tiver vontade de orar. Eu vou dizer só o nome dela porque acho que devo dizer, e acho que ela não vai ficar triste, porque ela decidiu batizar-se, mas está o inimigo bem no alcance dela. E eu necessito do vosso apoio, necessito da vossa ajuda para orarmos por ela. Chama-se Cláudia e ela vai se batizar este mês. E o inimigo está francamente em cima dos ideais dela. E por isso eu peço-vos, amigos que estão aí, que veem o meu canal, que possamos orar todos pela Cláudia, para que ela se batize, para que seja mais um testemunho de vida, para que seja um milagre na vida dela, para que ela possa conhecer Deus plenamente e possa sentir que não consegue viver sem Ele, como eu digo.
Eu posso ser má, eu posso fazer coisas feias, eu tenho pecado em mim, mas eu sinto que não sou nada se não tiver a presença de Deus. E isso é muito importante. Eu sinto-me com vontade de me levantar todos os dias, de trabalhar, de fazer mais para o canal, mas eu tenho que sentir que estou ao pé de Deus. Porque se eu não tiver Deus ao pé de mim, eu não tenho vontade de fazer nada. Por isso, meus amigos, ficamos por aqui. Espero que estejam bem todos, de saúde principalmente, e tenham um resto de dia abençoado, sempre com o Senhor na nossa mente e no nosso coração. Amém.